Capítulo 21. Hidrostática. Manometria. Vasos comunicantes. Quando dois líquidos que não se misturam, imiscíveis, são colocados no mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior peso específico, gama, ocupe a parte de baixo e o de menor peso específico a parte de cima. A superfície de separação entre eles é horizontal. Por exemplo, se o óleo e a água forem colocados com cuidado num recipiente, o óleo fica na parte superior porque é menos denso que a água, que permanece na parte inferior, figura ao lado. Caso os líquidos imiscíveis sejam colocados num sistema constituídos por vasos comunicantes, como um tubo em U, da figura seguinte, eles se dispõem de modo que as alturas das colunas líquidas, medidas a partir da superfície de separação, sejam proporcionais aos respectivos pesos específicos. Sendo γA o peso específico do líquido que contém o ponto A, e γB o peso específico do líquido que contém o ponto B, HA e HB as respectivas alturas das colunas de líquido até a superfície livre, obtemos γA, HA é igual a γB, HB. Conclusão. Quanto menor o peso específico do líquido, maior será a altura da coluna. E quanto maior o peso específico do líquido, menor a altura da coluna. Tubo piezométrico. Consiste num tubo vertical, aberto no topo e conectado ao recipiente no qual desejamos conhecer a pressão. Figura seguinte. Admitindo o ponto A do interior do líquido na mesma horizontal elevação do orifício piezométrico, então podemos determinar a pressão no ponto A pela altura H do líquido e de seu peso específico. Pressão em A igual γH. A utilização do tubo piezométrico é bastante restrita, apesar do dispositivo ser muito simples e preciso. Só é adequado nos casos onde a pressão no recipiente é maior do que a pressão atmosférica, senão ocorreria a sucção de ar para o interior do recipiente. Manômetro com tubo em U. Instrumento muito simples com a função de medir pressão, mostrado na figura seguinte. O ponto A da figura pertence a um fluido do qual desejamos medir a pressão. O fluido manométrico do tubo ligado ao recipiente apresenta pontos de mesma elevação, M e N. Assim, podemos concluir que a pressão no ponto A será PA igual γH, onde γ é o peso específico do fluido manométrico e H a altura dele até a superfície livre. A maior vantagem do manômetro com tubo em U é que o fluido manométrico pode ser diferente do fluido contido no recipiente, onde a pressão deve ser determinada. Por exemplo, o fluido do recipiente da figura ao lado pode ser um gás ou um líquido, e o fluido manométrico pode ser mercúrio. Manômetro com tubo inclinado. O manômetro com tubo inclinado é sempre utilizado para medir pequenas diferenças de pressão em sistemas que contêm gases. Observe a figura seguinte. O que desejamos é determinar a diferença de pressão entre os pontos A e B. O primeiro pertence ao fluido do recipiente e o segundo está no tubo inclinado. A elevação H vertical do ponto B em relação ao ponto A pode ser escrita como H igual a L seno de θ. A pressão no ponto B, acrescida da pressão do fluido manométrico, são equilibrados pela pressão no ponto A, ou seja, a pressão de A menos a de B é igual a γ L seno de θ. Manômetro de Bourdon. Dispositivo criado com a finalidade de medição de pressões muito altas ou que variam rapidamente com o tempo. Baseia-se no princípio de que todas as estruturas elásticas deformam quando submetidas a uma pressão diferencial e que essa deformação pode ser relacionada com o valor da pressão. O elemento mecânico essencial nesse manômetro é o tubo elástico curvado que está conectado à fonte de pressão. Figura seguinte. O tubo curvado tende a ficar reto quando a pressão no tubo interna aumenta. Apesar da deformação ser pequena, ela pode ser transformada num movimento de um ponteiro, localizado num mostrador. Este dispositivo, para funcionar adequadamente, precisa ser calibrado. Exercício proposto número 1.
Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Pois bem, encerramos o capítulo 21 a respeito de hidrostática e de manometria. Um abraço.